hoje nós falamos muito sobre uma nova advocacia, né? Alguns falam em advocacia 4.0, 5.0, a nomenclatura talvez não seja mais importante aqui, mas sim pontuar um momento que nós estamos experimentando, que realmente são novas práticas, novos comportamentos, e nós, sem dúvida, estamos tendo agora transformados aí nesse contexto pós-pandemia. Aqui no Brasil, nós já vínhamos vendo esse movimento crescer, sobretudo, né, com esse crescimento das Lawtechs, Legaltechs, essas startups e empresas que oferecem soluções de base tecnológica para transformar o mercado jurídico, e nós percebemos agora que essas iniciativas vêm ganhando cada vez mais espaço dentro dos escritórios, né. Então, eu gosto de trazer aqui pelo menos 4 elementos que eu vejo essenciais hoje para que nós, profissionais, compreendamos, seja aqueles que já estão ambientados nesse novo contexto, seja aqueles que ainda não estão, que começa, sobretudo, com uma nova mentalidade, né. Eu não gosto muito de usar o termo mindset, porque ele acabou tendo uma conotação pejorativa, né, por conta aí de muito excesso de uso e também de uma forma excessiva, mas eu gosto de trazer essa nova mentalidade que nós temos enquanto profissionais de absorver, ou seja, se abrir para o novo, né. Tem uma frase que eu gosto muito, que é atribuída ao Einstein, que diz que a mente que se abre para novas ideias jamais volta ao seu tamanho original. Nós, profissionais, temos que nos abrir para o novo e incorporar esses conceitos aos poucos, né? Nós não temos como, do dia para a noite, incorporar todas as tecnologias, todas as ferramentas que já estão disponíveis no mercado, mas nós podemos sim, aos poucos, incorporando esses conceitos. Então, a nova mentalidade é algo que eu considero essencial. Eu tenho conversado com muitos colegas profissionais da advocacia que já estavam naquele momento inicial da pandemia, tendo esses novos desafios, enfrentando esses novos obstáculos, e tiveram que passar por esse processo de readaptação, ou seja, como incorporar essas ferramentas, como agora fazer uma reunião virtual, uma videoconferência, até começar agora a aplicar tecnologias no seu dia a dia, utilizar ferramentas de geometria, legal analytics e assim por diante. Então, de fato, pessoal, nós temos essa parte muito importante da nova mentalidade, que é um aspecto muito relevante, que começa, né, a partir daí. Mas, a partir disso, nós temos várias possibilidades de incorporar técnicas e ferramentas para que a gente possa, enquanto profissionais, cada vez mais atingir os resultados favoráveis. E um tema que vem crescendo bastante, muitos de vocês acredito que conheçam, é justamente, né, o Legal Design e Visual Law, que são campos de estudo interdisciplinares que hoje os profissionais da advocacia vêm utilizando cada vez mais para aprimorar a sua comunicação. Então, nós vemos hoje muitos profissionais utilizando técnicas como recursos visuais, né, nas suas petições, nos seus contratos, termos de uso, para que a gente consiga, enquanto profissional, nos comunicar melhor com o judiciário. Por exemplo, então, tem muitos profissionais hoje que estão incorporando essas técnicas nas suas petições para que o judiciário compreenda melhor uma tese jurídica, um argumento apresentado judicialmente e assim por diante. No ano passado, eu conduzi a primeira pesquisa nacional sobre esse tema aqui no Brasil, e nós entrevistamos 147 magistrados federais, e eles pontuaram, assim, a grande maioria, estão receptivos em relação a essas técnicas, ou seja, aos elementos visuais utilizados em petições. Para a grande maioria dos magistrados investigados aqui, que foram 147, eles pontuaram que os recursos visuais facilitam a análise e compreensão da petição, com uma ressalva importante, desde que usados com moderação, ou seja, nós temos que utilizar de forma ponderada, com moderação, e não excessiva, né? Não se busca aqui com o Visual Law, Legal Design, esses campos que vem crescendo cada vez mais, não se busca aqui um excesso visual, ou seja, uma poluição visual e uma substituição do texto pela imagem, nada disso, pessoal, nós estamos combinando o argumento jurídico, técnico, a petição inicial vai manter seus requisitos técnicos para ser admitida, mas nós vamos combinar com alguns recursos pontuais para que a gente consiga ter melhores resultados. Então, vários profissionais brasileiros já vêm utilizando esses recursos, eu tenho acompanhado o mundo afora também essas iniciativas, cada vez mais sucesso, então as pessoas utilizando essas técnicas, esse movimento que surge lá, pelo menos desde 2013, né, no laboratório de Stanford, com a professora Margaret Hagan, nós temos agora, pelo menos no Brasil, aqui surgindo, de 2019 para cá, um número cada vez maior de iniciativas. Então, hoje o Judiciário já está utilizando, a AGU, Ministério Público, os departamentos jurídicos, a advocacia, então um tema muito importante. E os profissionais que começam a aderir a essas técnicas, começam a utilizar esse recurso nos seus documentos jurídicos, eles têm um potencial maior de conhecimento, potencial maior de melhor comunicar as suas ideias e teses jurídicas. Então, de lá nós temos a nova mentalidade, de lá nós temos o Legal Design Visual Law, também um outro ponto que eu considero essencial hoje, nessa nova advocacia,
é justamente essa conexão com os dados, né? Uma advocacia que eu posso chamar assim de data-driven, que seria uma advocacia governada por dados, baseada por dados. E essa imagem, pessoal, ilustra muito o que nós estamos vendo aqui, atualmente, aqui no, pelo menos em sede brasileira, o quanto essas Lawtechs, Legaltechs vêm crescendo aqui no país. Então, esse aqui, pessoal, é o radar da B2L, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, muitos de vocês certamente conhecem, e aqui tem cada um desses campos, é uma área específica no qual essas empresas estão oferecendo suas soluções. E lá no campo superior direito, nós temos a categoria chamada Legal Analytics, né, e Jurimetria, que é, sem dúvida, uma das que oferece maior potencial atualmente. Essas empresas, elas estão ajudando o escritório de advocacia, departamentos jurídicos, a tomar decisões melhores no dia a dia. Então, hoje, um advogado consegue, por meio de uma ferramenta de geometria, inserir algumas informações, algumas palavras-chave, e consegue tomar decisões melhores. Ele vai aliar o seu conhecimento, a sua experiência, o seu know-how com os dados para tomar decisões melhores no dia a dia. Então, com as ferramentas hoje existentes no mercado, eu consigo, por exemplo, inserir algumas palavras-chave e eu já sei quais juízes decidem assim, quais juízes decidem assado, quais chances eu tenho de ganhar ou perder aquela causa com base em casos anteriores, né? Ou seja, não há aqui uma futurologia, não há um prognóstico de bola de cristal, tudo é baseado em dados e em decisões anteriores de alguns magistrados. Então, nós já temos essas ferramentas à disposição e a tendência é que isso se aprimore cada vez mais. Eu fiz até agora, há poucos dias, uma postagem no meu Instagram, mostrando o potencial da jurimetria, por exemplo, para ajudar os jovens advogados a escolher um nicho de mercado. Então, eu consigo hoje, por meio de uma plataforma como essa, saber quais áreas têm mais competição, quais áreas têm menos competição e assim por diante. Então, eu posso decidir, enquanto profissional, se eu quero, vamos dizer assim, mergulhar num oceano vermelho, muito competitivo, ou se eu quero desbravar novos campos, o que eu poderia chamar, talvez, aqui de um oceano azul. Nós temos já essa possibilidade hoje por meio das plataformas de geometria que estão à disposição no mercado brasileiro. E eu tenho testado essas ferramentas na prática, já entrevistei para o meu site, que é bernardoazevedo.com, mais de 60 empresas, né, Lawtechs, Legaltechs, então tenho conhecido de perto essas iniciativas e eu me surpreendo cada vez mais quanto nós estamos evoluindo, né, então até comparado a vários países do mundo, nós temos um mercado de tecnologia jurídica muito avançado, isso tem crescido cada vez mais, então são muitas possibilidades que nós temos enquanto profissionais de advocacia de unir os dados, o conhecimento técnico, os dados para que a gente possa tomar melhores decisões, né? Então, a gente fala, talvez, uma advocacia data-driven, governada por dados, baseada por dados, então a tendência é que o profissional consiga cada vez mais aliar todo o conhecimento técnico com essas ferramentas para que a gente possa, enquanto profissionais, tomar decisões melhores, orientar melhor nossos clientes e assim por diante. Então, são 3 pontos importantes aqui, sei que a gente tem pouco tempo de fala, mas para mostrar para vocês um pouco dessa nova advocacia que eu acredito que vai se consagrar cada vez mais, os profissionais que adotarem essas questões vão ter melhores resultados. E um ponto último aqui que eu destaco é justamente essa capacidade, assim, de sermos e nos tornarmos eternos aprendizes, né, porque, de fato, né, o conhecimento, ele não acaba no colégio, o conhecimento não termina na faculdade, nós precisamos, o tempo todo, estarmos em constante atualização, né, e o lifelong learning, que é esse termo em inglês, que nos remete aqui a um aprendizado contínuo por toda a vida, que nunca termina, é justamente uma postura que eu entendo que os advogados têm que aderir. Nós temos que sermos eternos aprendizes, né? Nós temos que aderir cada vez mais ao conhecimento, buscar o saber, né? Porque o conhecimento ele é amplo, mas a ignorância, no sentido daquilo que a gente desconhece, é muito maior. Então, existem coisas que nós sabemos, existem coisas que nós não sabemos, e existem coisas que nós não sabemos que não sabemos. Então, por isso que nós, profissionais, devemos sempre estar em constante atualização, buscando conhecimento, porque, de fato, né, a gente está vendo uma aceleração constante, vários temas que surgem, né, agora no campo de direito digital, tem toda a parte de LGPD que o pessoal já conhece, mas tem agora as NFTs, tem novos temas, nanotecnologia, então temas que surgem, então os profissionais que querem estar constantemente preparados precisam adotar essa postura lifelong learning. Então, pessoal, eu acho que o tempo aqui já esgotou, mas são pontos importantes que eu queria trazer para vocês, do que eu considero essa nova advocacia, que vem crescendo cada vez mais, então é essencial nós adotarmos esses aspectos para que a gente possa desenvolver uma advocacia de qualidade e, sem dúvida, né, que a gente consiga alcançar cada vez mais resultados nesse futuro.